Fala Features, tudo bem? Espero que sim. Então hoje a gente vai ver um pouco mais específico sobre o padrão REST, ok? Então a gente vai aprender alguns comandos e quando utilizá-los da forma correta. Vamos lá? Bom, então, perfeito. Vamos lá. Vou explicar, então, cada um, né, desses verbos. Primeiro a gente tem o get, tá? O get a gente tem relacionado sempre a pegar algum dado, né? Ou alguns dados, no caso. Tudo bem? Aqui, só para explicar para vocês, eu estou utilizando o programa Postman. Ele funciona estritamente para a gente trabalhar com esse sistema de requisições REST. Então, ele trabalha com muitas APIs e tudo mais. Ele é muito famoso, tá? Se vocês não conhecerem, eu recomendo dar uma pesquisada sobre ele. Mas não é só com ele que a gente consegue fazer isso, tá? Tem até coisas, alguns sites na internet. É que eu gosto bastante dele mesmo. Mas vamos lá, então, ó. Então, como que funciona? Então, o get então, vai ser sempre para poder, a gente conseguir extrair informações, né? Às vezes a gente vai ter que usar parâmetros, aqui parâmetros ou talvez uma header. Aqui no caso eu não preciso, tá? Aqui é uma requisição geral, então eu não preciso passar nenhum parâmetro, mas existe essa possibilidade. Parâmetros, só para explicar para vocês, é quando eu coloco alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês, eu não sei se aqui dá zoom. Deixa eu ver. Aqui eu acho que não dá zoom. Ah não, dá sim, ó. Aqui, Ctrl. Aqui, perfeito. Só mais um pouquinho, maravilha. Então vocês podem ver que aqui tem aqui o endereço, perfeito. E aqui nesse endereço, aqui ó, HTTP, a US Central. Aqui no final dele, se eu por exemplo, passasse mais uma informação, por exemplo, /Bruno. Então isso seria um parâmetro Bruno. Tá? A gente vai aprender mais sobre isso, tá? Mas só para adiantar para vocês. Então quando eu faço a requisição, me vem da base de dados, quais são as pessoas aqui, cadastradas, no caso, aqui no meu user. Tudo bem? Então tem o Bruno e tem o Júlio. O próximo verbo é o post, de postagem. Então é algo que você vai criar, novo que ainda não existe. Então pode criar o quê? Qualquer coisa, tá? No caso aqui, como a gente está trabalhando com usuários, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um usuário. Então a gente coloca um body, vou colocar aqui então João, e vou colocar aqui joão@gmail.com. Vamos ver se dá certo. E perfeito. E aí você pode me perguntar, nossa, mas não apareceu nada aqui embaixo. O método post, geralmente ele não vem uma resposta, tá? Isso daqui são respostas que o back-end manda pra gente. Mas o post, como ele é um serviço para criar novas informações, geralmente ele não tem resposta, tá? Mas se a gente fizer agora o get para pegar, o João vai estar aqui também na nossa base de dados. Tá? Então o post ele funciona dessa forma. Você sempre vai enviar esse body, tá? Que é as informações que você quer cadastrar, tá? E ele geralmente não tem resposta. Tudo bem? E só explicando também, esse código 201 é o código 200 ou 201 é o código de sucesso. Tudo bem? 201 é específico para criação e o 200 é para sucesso. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso aqui, quando eu fiz o get, ele deu um OK. Mas se eu colocar alguma coisa errada aqui, ó, aí quando eu tento repetir, ele bloqueia, né? Então ele dá um código 404. Acho que quem já deve ter visto aquela página 404, de erro. Então ele também tem esse código de erro de 404 para quando alguma coisa não funcionou da maneira que deveria, tá? Bom, maravilha. Então, o próximo método é o put. O put ele é para editar coisas já existentes, tá certo? Então, esse daqui é o parâmetro aí que a gente precisa passar. Então o put ele não é para criar, ele é para editar coisas que já existem. Dando um exemplo aqui para vocês, ó, aqui no caso a gente teria que pegar, eu acho que pelo ID. Eu acredito, né? Então como que ia funcionar? Então a gente ia colocar aqui como parâmetro. Acho que teria que ser ID.
Vou ver se é isso mesmo. E o body, aí eu mudaria o nome, né? No caso eu copiei o do Júlio. Aí eu colocaria, por exemplo, Diego. Tá? E quando eu desse a requisição, ele simplesmente ia modificar, né? Opa, só esqueci de passar aqui o header. Opa, peraí. Bruno Siqueira Chão. Deixa eu ver se agora vai. Não deu certo por algum motivo. Eu acho que o parâmetro está errado, mas não tem problema. Foi só para vocês terem uma ideia mesmo, tá bom? Então, esse daqui, no caso, então o put ele serve para editar, né, informações já existentes. E, por último, né, o delete. O delete, então, ele funciona para deletar, né? Como o nome já fica bem claro, né? Então, a gente usa dessa forma aqui, tá? A gente vai, por exemplo, colocar aqui. Vamos excluir. Vamos excluir aqui novamente. Agora acho que vai dar certo. Ó. Então, lembrando, a gente tem o nosso Júlio aqui, né? Então, o delete é para deletar. E sempre vai ter parâmetros, né, para poder deletar alguma coisa específica. Então, por exemplo, aqui. Nossa, realmente o João aqui não está aparecendo não, viu? Por algum motivo. Tá. É que aqui tá um outro. Aqui, ó, deixa eu dar um pause para arrumar para vocês e já volto. Bom, aparentemente tudo ok, então vamos lá. Deixa eu só testar aqui para ver se o put vai agora. Ainda não, mas vamos ver se o delete vai. Agora sim, ó. Então o delete foi agora, deu, né, o status 200 de ok. E agora se a gente for pegar de novo, o Júlio vai sumir. Aqui, Júlio sumiu. Tá certo? Então o delete funciona para exatamente esse ponto. E tem ainda o patch, né? E vocês podem perguntar o que é o patch. O patch ele tem, olha, um padrão extremamente parecido com o do put. O patch ele geralmente também é utilizado, né, para poder editar coisas. A diferença é que o put ele é exclusivo para editar e o post exclusivo para o put exclusivo para editar e o post exclusivo para criar. E o patch, né, ele fica, vamos dizer assim, ele é um faz tudo, né, porque ele pode ser usado tanto para criar, tanto para postar. Tanto para criar, né, ou para postar, ou para editar, só que ele não é muito utilizado, tá? É bem raro ver alguma API que utilize o patch. O mais comum mesmo é o post e o put, porque eles são mais específicos, né? Então se torna ali algo mais interessante para quem está criando. E, bom, então é basicamente dessa forma, tá? Então o desenvolvedor back-end ele fica responsável por realizar a criação dos serviços que podem ser invocados na aplicação. Dessa forma, a sua responsabilidade como desenvolvedor front-end é saber usar a forma correta dos verbos, né? Geralmente, para a integração com o back-end, o desenvolvedor front-end pode utilizar o método fetch. Com esse método, podemos realizar a chamada de um serviço e, por ser uma promise, né, a gente consegue tratar o retorno. No caso, se houver a necessidade de realizar o put, o patch, o delete ou o post, a gente pode fazer a chamada do fetch passando o método desejado, né, dos valores do corpo da chamada. Mas ficamos por aqui hoje, tá certo, pessoal? Fica o convite para vocês consolidarem o conhecimento que vocês ganharam hoje no conteúdo online, tá bom? Então ficamos por aqui, pessoal. Vocês viram sobre o padrão REST e algumas peculiaridades desse padrão, ok? No nosso próximo encontro a gente vai ver um pouco mais sobre os serviços online, ou como conhecido também o JSON. Perfeito? Então vejo vocês lá e até mais.